Todos são bem-vindos na casa do Pai. E quem fica mais feliz ainda não é nem o pastor da igreja. Quem fica mais feliz ainda, sabe quem é? Sabe quem é que fica mais feliz de ver você aqui na igreja hoje? Jesus. Jesus está muito feliz com a tua presença aqui. Então, quando você ficar feliz com Ele também, aí você aproveita para dar um glória a Deus. Isso, quando você ficar feliz com Ele também, você aproveita para dar um aleluia, porque é para Ele. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos já ler a palavra de Deus, meus irmãos, vamos. E nós estamos percorrendo o Salmo 23, para a gente entender como é que esse pastor vai abençoar a gente. Como é que a bênção de Deus acontece na nossa vida. Vamos ler Salmos número 23. E a nossa mensagem vai ser baseada no versículo 2 e também no versículo 3. Diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu. Preste atenção na palavra de Deus em nome de Jesus. Nós estamos na campanha O Salmo 23 e o cuidado de Deus. Como eu já disse, a gente está entendendo através da palavra de Deus a ação deste pastor sobre a nossa vida. A gente está entendendo pela palavra de Deus como acontece o cuidado deste Deus sobre aqueles que são suas ovelhas, daqueles que estão debaixo do seu cuidado. Nós temos aprendido já que o salmista é a figura perfeita de alguém que voluntariamente se coloca como ovelha do pasto do Senhor. Nós já aprendemos que este salmista é alguém que tem experiências com Deus, uma experiência pessoal daquilo que ele mesmo teve na sua história, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados da sua vida. Ele pôde sentir a presença e o cuidado perfeito deste Deus sobre a sua vida. E nesta noite eu gostaria de meditar com a igreja de Jesus Cristo sobre como este pastor nos guia e a certeza dos caminhos aos quais ele nos guia. Depois que inventaram o GPS, quase ninguém mais se perdeu, né? Eu tinha um problema muito sério com isso. Certa feita eu fui fazer uma campanha numa igreja, isso lá no Paraná. Era 7 dias a campanha, naquele tempo eu ia de moto. Era solteiro ainda. Os 7 dias da campanha eu me perdi. Os 7 dias, era na cidade vizinha, 7 dias. Quando não era na ida, era na volta. Sempre me perdi, entrava numa rua errada, alguma coisa assim, dava errado sempre. Não, pelo menos aqui no Brasil não tinha chegado o GPS ainda. E assim acontece a nossa vida, exatamente isso. Quando a gente não tem um referencial e não tem um caminho conhecido para seguir. Uma vez, aí eu já estava de carro. Era solteiro ainda, mas já estava de carro. Certa feita eu estava quase passando a fronteira do estado do Paraná com São Paulo. Me perdi de carro. Eu achando que estava indo no sentido, estava indo no outro. Eu fiz umas 10 vezes o retorno procurando a entrada. Eu estava indo numa igreja pregar junto com meu irmão. E eu fiz o retorno várias vezes. A entrada era muito estreita e a gente não conseguiu identificar a noite. E aí quando eu pensei que eu estava indo certo, estava indo errado. Dá-lhe andar. E não achava mais retorno. Estava a poucos quilômetros de passar a divisa do Paraná com São Paulo. Porque não tinha direção. Não sabia exatamente para onde estava indo. É exatamente isso que acontece na nossa vida, se a gente não tiver um referencial a seguir. A nossa vida é muito complicada. Se alguém falar que é fácil,
A nossa vida é complicada, a nossa vida é difícil, não é fácil não. A nossa vida nos propõe muitos caminhos. E como a gente identificar o caminho melhor para a nossa vida? E às vezes até o caminho que a gente pensa que é melhor para nós, nem sempre nos proporciona aquilo que nós esperávamos que seria melhor para nós. Até porque a gente é muito limitado até para tomar decisões certas na nossa vida. Quantas vezes você tomou uma decisão na certeza absoluta e deu errado? Já não aconteceu com você não? Você falou, não, é isso que eu tenho que fazer, é exatamente isso. Não, já sei, não, essa está muito fácil, não, essa está moleza, é isso que eu vou fazer, e deu errado. A gente tem dificuldade para saber o melhor caminho a seguir. Foi o que aconteceu comigo. Para mim eu estava indo na direção certa, mas estava errado. E o pior que eu não te contei é que estava acabando a gasolina do meu carro. E tem hora que a nossa gasolina acaba, no caminho errado. Mas nesta noite eu quero falar para você de um pastor que nos guia pelo caminho seguro e pelo caminho certo, para a gente não andar mais sem direção, para a gente não se perder mais na vida, para a gente não errar mais na vida. Este pastor nos propõe um caminho bom, perfeito e agradável. Ele está dizendo que esse pastor guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele está falando de um pastor que lidera. O ato dele dizer guia-me está dizendo, ele me lidera. Nós já entendemos que ele escolheu Deus para ser o seu Senhor. Não tem como Deus guiar a nossa vida se ele não for o nosso Senhor. Deus não vai ficar só dando palpite de longe não. Deus não vai ficar só fazendo comentário da nossa vida, Não, Deus, ele vai guiar a nossa vida se ele for o Senhor dela. Ele não se responsabiliza, presta atenção, o que eu vou falar aqui é forte, mas é importante. Ele não se responsabiliza pelos nossos caminhos se ele não for o Senhor da nossa vida. Não adianta botar na conta de Deus não. Não adianta questionar Deus. Ele não se responsabiliza da nossa vida se ele não for o Senhor. Quando Davi está dizendo guia-me, ele está dizendo é ele que me lidera, ele é o meu Senhor. Eu me submeto perfeitamente a todas as ordens que ele me dá. Se ele falar que é para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se ele falar que é para a direita, eu vou para a direita. Se for para frente, é para frente. E se tiver que ir para trás, eu vou para trás, porque é ele que está mandando. Deus só se responsabiliza se ele for o Senhor da nossa vida. Se ele não for o Senhor, não adianta questioná-lo. Não adianta questioná-lo. Ele está dizendo, este é o meu Senhor e é ele que me lidera. E ele me guia com cuidado. Este meu guia, este meu líder, este meu Senhor, ele me guia com cuidado. Guia-me mansamente. Deus sabe como nos guiar. Eu já falei, a gente mesmo não sabe. Muitas vezes nós temos o pensamento de uma criança que pensa que cresceu, mas não cresceu. De uma criança de pouquíssima idade que pensa que já é adulto. Como meu filho hoje, cheguei em casa, ele foi logo me encontrar para dar uma notícia. Fui almoçar, meu filho foi logo me encontrar. Antes que minha esposa chegasse falar qualquer coisa, ele vinha falar para mim: pai, sabe o que aconteceu de manhã cedinho? Porque eu acordo bem cedinho e acordo comigo. Minha esposa também. Meu pai, eu queria comer porque eu estava com fome. E eu não esperei a mãe vir. Eu até chamei, mas eu não esperei, pai, a mãe. Aí, pai, eu fui pegar o pão e fui cortar. E cortei meu dedo. Ele pensava que ele tinha capacidade para cortar aquele pão sozinho. Mas não. Às vezes a gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. E a gente se machuca, a gente erra, porque o nosso pai não mandou a gente fazer isso. Ele nos guia com cuidado. É melhor ficar na direção de Deus. Às vezes a gente sabe, pensa que sabe, mas não sabemos. É melhor ficar na direção deste Senhor, porque Ele nos guia com cuidado. Ele sabe os nossos limites. Ele sabe aquilo que podemos passar, o que não podemos passar. Ele sabe qual é a velocidade que nós podemos trafegar. Ele não vai nos guiar mais rápido do que a gente pode andar, para a gente ficar para trás.
e Ele não vai nos guiar também por caminhos mais difíceis que a gente consiga andar. Ele nos guia mansamente, com cuidado. O nosso Deus sabe os nossos limites e Ele não nos permitirá nenhuma situação mais difícil do que a gente possa suportar. Se Deus tem te guiado por um caminho, ainda que ele pareça difícil, não desista desse caminho, persevera na direção que Deus te deu, porque por este caminho Ele está te cuidando. Pode parecer outro caminho mais fácil, mas Deus não está ali. Não vai pelo mais fácil, vai pelo caminho de Deus. Preste atenção. Sempre que você estiver no caminho de Deus, o diabo vai te fazer uma proposta. Sempre que você estiver na direção de Deus, o inimigo vai te oferecer um caminho mais fácil. Não vai por aqui. Não vai por aqui, dá certo por aqui. Vai pelo caminho de Deus. Pode não ser o mais curto, mas é o melhor. Pode não ser o mais fácil, mas é o melhor. Pode ser um caminho que tem lutas, mas é o melhor. Ele está te conduzindo com cuidado. Terceiro lugar, sobre essa direção de Deus. Quando Ele fala, guia-me mansamente a águas tranquilas, Ele está falando do ato de conduzir para um lugar de água, ou uma parada, e repousar neste lugar. Uma parada é necessária para aqueles que estão fazendo uma longa viagem. Se você pegar o seu carro e for daqui para o Paraná, lá de onde eu sou, são 3.500 quilômetros de distância. É impossível você ir sem parar. Você vai ter que parar para abastecer o seu carro, vai ter que parar para verificar a água, verificar o óleo. E eu aconselho você a verificar mesmo, porque eu perdi um carro por causa disso, não verifiquei. Então é bom você verificar, é bom você analisar. A mesma coisa a nossa caminhada, a gente precisa fazer paradas. Não é parada no sentido de desistir, de perder as forças, não. Quando eu falo de fazer paradas, eu estou falando de uma parada para reabastecimento, para revigoramento. Assim era aquela parada para as ovelhas. O pastor estava caminhando com suas ovelhas, mas as ovelhas se encontravam cansadas. Então ele parava num lugar onde tinha água, para que as suas ovelhas pudessem revigorar as suas forças, restabelecer as suas forças e poder continuar caminhando. Deus muitas vezes, no meio da nossa caminhada, Ele nos conduz a este lugar, para que a gente tenha mais força para prosseguir, para que a gente consiga caminhar mais um pouco, para que a gente consiga andar mais um pouco. Deus nos leva a este lugar, onde nós retomamos a nossa força. Talvez alguém que chegou aqui nesta noite dizendo: pastor, a minha vida está com pouquíssimas forças. Pastor, a minha vida, eu estou só com um pouquinho de força. Pois nesta noite, Deus está te guiando a águas tranquilas. Ele te guia mansamente. Ele te trouxe aqui hoje justamente por isso, porque neste lugar há a presença de Deus, e Ele revigora as suas forças, restabelece a sua fé, restabelece o seu ânimo. Receba o vigor de Deus sobre a sua vida. Neste lugar, as águas tranquilas, as águas do Espírito de Deus, para refrigerar a sua alma. Ele te guia a estas águas. A nossa caminhada, ela é feita de etapas. A gente quer que tudo aconteça muito rápido, é ou não é? A gente quer que tudo aconteça de repente, mas a gente não sabe que a nossa vida é feita de etapas. Caminhar com Deus é caminhar por etapas. Até a nossa vida com Deus é feita por etapas. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 nos fala que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Nada acontece de repente, de uma hora para outra. A nossa vida com Deus existe etapa, existe fase. Cada provação que você passa é uma fase que você está vivendo, está avançando. Cada batalha que você enfrenta é uma etapa que você está enfrentando, e que Deus está te elevando sempre a um nível maior. Se você passa a aprovação de número 5, aí Ele tem a de número 6 preparada te esperando. E o grau da prova sempre vai aumentando também. Se você passar uma prova de grau número 6, e falar assim: oh, tá difícil, mas você passa ela, aí Deus vai te mandar a prova nível 7. Aí você vence a prova nível 7. Oh meu Deus, essa prova tá difícil, mas você vence ela. Aí Deus fala: tá bom, essa aí você já está aprovado. Agora eu vou te colocar na prova 8. Cada etapa Deus vai nos aprovando e nos promovendo na fé, e a gente vai crescendo com Deus. As etapas da nossa fé vão nos aproximando de Deus.
a cada provação vencida, a cada luta que a gente vence, a gente se aproxima e conhece mais do nosso Deus. Mas fique tranquilo, em cada etapa de provação, em cada etapa de luta, sempre tem o descanso de Deus, sempre tem o refrigério de Deus, porque Ele te leva às águas tranquilas. Depois de uma longa caminhada, sempre existe o refrigério para aqueles que caminham com Deus. Você não vai morrer no deserto, você não vai ser sufocado no deserto. Ele caminha contigo e te conduz às águas tranquilas. Refrigera minha alma. O ato de refrigerar a expressão utilizada pelo salmista, nos fala de trazer novamente, restaurar, renovar, reparar, restabelecer, trazer de volta a memória, e até mesmo é aplicado para trazer de volta a vida. Tem hora que a gente se sente exatamente desta maneira na nossa caminhada. Tem hora que a gente realmente se sente como um barco à deriva. Tem hora que a gente procura força, mas não encontra. Tem hora que a gente procura fé, mas não tem fé, né? O pregador está falando, você tem que ter fé. Ah, você pensa, oh meu Deus do céu, se eu achar ela eu vou usar. Tem hora que a gente não consegue, tem hora que é difícil, tem hora que é travado, tem hora que as portas realmente se fecham. É sobre isso que o salmista está dizendo: refrigera-me, traz-me novamente. Como se ele falasse de uma maneira mais explícita: ressuscita-me, traz minha vida novamente, restaura-me novamente. Há uma palavra de restauração de Deus sobre nós. Há uma palavra de restauração, porque este pastor nos conduz ao caminho do renovo. Ele renova a sua fé aqui nesta noite. Ele restaura suas forças espirituais para você continuar caminhando na direção que Ele propôs para a sua vida, na direção da promessa que Ele estabeleceu na sua vida. Ele está dizendo: a minha alma precisa desta força, a minha alma precisa voltar a viver. Talvez é isso que você está pensando aqui hoje: pastor, eu não encontro sentido, não encontro razão, eu não encontro meio, minha alma encontra-se em aflição profunda. Como alma nós entendemos como a parte interna do homem, o ser interior do homem, a central das emoções, da mente, da vontade, do caráter humano. Todo sentimento, toda emoção, toda a razão do salmista está passando por um momento difícil. Mas presta atenção, este pastor refrigera, esse pastor traz novamente, este pastor recompõe, este pastor restitui, este pastor renova. Isaías 40, versículo 29 ao 31, ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você está cansado nesta caminhada, deixe o pastor conduzir você a estas águas que trazem refrigério. Se você está cansado de caminhar, você precisa desta água, você precisa deste descanso, você precisa parar um pouquinho na presença de Deus, porque às vezes a nossa passagem pela presença de Deus é muito rápido. A gente passa pela presença de Deus, só toma um golinho d'água e corre. Não, fica um pouquinho mais na presença de Deus, toma um pouquinho mais desta água, se alimenta um pouquinho mais, descansa, deleita-te na presença do Senhor. Ele dá força ao cansado, e presta atenção, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Alguma coisa que é difícil para entender aqui, porque na matemática, qualquer coisa vezes zero é 1 vezes 0 é 0, qualquer coisa vezes 0 é 0, 0 anula. Mas presta atenção, Deus multiplica as forças daquele que não tem vigor. Está no 0 e Deus multiplica, porque a matemática de Deus, você sabe, é diferente. Você não tem nada, mas Ele faz ter. Ele multiplica aquilo que você não tem. Pastor, não tenho força, Ele multiplica a tua força aqui hoje. Pastor, não tenho ânimo, Ele multiplica o teu ânimo.
mas eu não tenho, eu não sei, eu não vou conseguir te explicar aquilo que é milagre. Milagre é impossível ser explicado, porque se for explicado, deixa de ser milagre. Uma coisa eu sei: se a gente deixar este pastor guiar a nossa vida, ele vai nos conduzir ao refrigério, ele vai nos conduzir ao renovo, e ainda que você não tenha nada, ele multiplica e faz você ter tudo. Com Deus essa matemática não funciona. Ele pega aquele que está caído e levanta, ele pega aquele que está prostrado e exalta, ele pega aquele que foi esquecido e põe em evidência, ele pega aquele que não tem valor e mostra o valor pelo poder da sua graça. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele te levanta aqui hoje. Deixa ele ser o seu pastor, deixa ele ser o seu Senhor. O profeta vai dizer que até os jovens cansam e se fadigam, os moços caem, até aqueles que parecem que vão conseguir não conseguem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ele está dizendo: até o jovem que é forte cai. O provável é frustrado e o improvável é exaltado. Você entendeu? O provável, aquele que todo mundo pensa, esse vai dar certo, ele pode cair. É isso que ele está dizendo. Os jovens, aqueles que têm vigor, se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Aquele que parece, não, esse está bem, pode cair a qualquer momento. É o que o profeta está dizendo. Mas os que esperam no Senhor, até aqueles que parecem ser fracos, até aqueles que parecem não ser nada, o mais improvável, sabe? O mais improvável. Você diz: pastor, eu sou o improvável, ninguém dá nada por mim. Pastor, eu sou o improvável, todo mundo que olhar para mim vai dizer que eu não vou dar certo. Pastor, eu sou improvável. Não tem problema, pois é contigo mesmo que Deus está falando aqui neste momento. Tudo o que eu e você precisamos é ser guiado por este pastor, é ser guiado por este Senhor, e Ele renovará as nossas forças, nos fará subir como águias, vai nos fazer caminhar até chegar ao objetivo que Ele tem para a nossa vida. Segue o caminho de Deus e se mantenha na vontade e nos cuidados de Deus sobre a sua vida. Será que alguém pode glorificar o nome deste Deus? Será que alguém poderia exaltá-lo por aquilo que Ele é? Será que alguém pode glorificá-lo pela dignidade e a grandeza que Ele representa para nós? Guia-me pelas veredas da justiça. Deus nos guia por caminhos seguros. Pastor, e como é que Deus me guia? Eu quero ser guiado por Deus. Quantos nesta noite querem ser guiados por Deus? Eu quero ser guiado por Deus. Eu já falei para vocês, uma das coisas que eu oro, claro que a oração é particular, mas uma das coisas que eu oro é: Senhor, não deixa eu seguir o meu caminho. Essa é uma das minhas orações. Senhor, não deixa eu seguir o meu caminho. Como é ser guiado por Deus? É ser guiado pela sua palavra. Deus nos guia através da sua palavra. A expressão usada por Davi, guiar-me pelas veredas da justiça, essa palavra veredas pode ser aplicada com dois significados. Uma delas nos fala sobre trincheiras. Você sabe o que é uma trincheira? Quem serviu o exército ou se informou sobre estratégia militar sabe. Nos fala de um tipo de parapeito, um lugar de defesa. Algumas valas em que os soldados entram ali, tanto para se defender como atacar o inimigo. A palavra de Deus é defesa para a sua vida. A palavra de Deus é segurança para a sua vida. Quer caminhar seguro? Quer caminhar seguro? Então caminha pela palavra de Deus. Quer andar com certeza da proteção? Então caminhe pela palavra de Deus. Quer andar com certeza que o teu inimigo não vai te atingir pelo caminho que você andar? Então ande pelo caminho da palavra de Deus. É um caminho seguro. A palavra de Deus é como trincheira para aqueles que nela esperam, que nela confiam e ela praticam. Ele nos fala também de vereda. Esta vereda é um caminho estreito. Você sabe que o caminho de Deus é estreito. O caminho de Deus não é aquele caminho mais fácil não, você sabe disso, né? Até Jesus explicou para a gente sobre os dois caminhos.
Tem o caminho estreito, tem o caminho. Você sabe qual é o que conduz para a vida eterna. Vereda é um caminho estreito. O caminho de Deus para nós é um caminho estreito. Mas presta atenção, tem uma vantagem nessa vereda. Nessa vereda da justiça que o salmista está dizendo. A vereda é um caminho estreito, mas vai direto à direção da região com maior abundância de águas. O caminho é um pouquinho difícil? É. O caminho é um pouquinho apertado porque é estreito. Presta atenção. Andar no caminho de Deus não é nada fácil. É estreito, é difícil andar no caminho de Deus. Mas esta vereda é o caminho que nos leva direto às fontes das águas. É neste caminho que a gente desfruta as bênçãos de Deus. É neste caminho que a gente alcança as promessas de Deus. Vai direto, você não fica dando volta não. Você não se perde, igual eu me perdi porque eu não tinha um GPS. Hoje você pode seguir, tem um GPS perfeito para a sua vida. É a palavra de Deus. Se a gente seguir esta palavra, você vai direto, você não dá volta. Ninguém te enrola não, ninguém te engana não. Ninguém faz você de bobo não. Porque tem gente aí usando de engano. Ultimamente tem gente usando de engano, aproveitando da fé dos outros. Tem ou não tem? Tem. Porque o povo não medita na palavra de Deus. Se você aprender a palavra de Deus, ninguém te passa para trás não. Tem gente se aproveitando com a fé dos outros. Você sabe o que eu estou dizendo? Tem gente se aproveitando da simplicidade alheia. Mas se você aprender a palavra de Deus, você é guiado diretamente por Deus. É isso que eu estou te dizendo. Se você entender a palavra de Deus, você vai direto à fonte. Você não precisa de intermediário. Nós estamos aqui nesta noite para entender que a palavra de Deus é suficiente. Está aqui as veredas da justiça. Deus nos guia através da sua palavra. Está aqui a direção de Deus. A direção de Deus está na palavra de Deus. Ai, onde é que tem um profeta forte aí? Eu quero saber aí o que ele tem para dizer para mim. Tem ou não tem? Tem. Tem gente que anda na caça dos vasos de fogo. Vai lá na irmã, tal, ela revela tudo. Vai pela palavra de Deus. Vai pela palavra de Deus. As veredas da justiça é a palavra de Deus. Quem vai pela palavra não é enganado. Quem vai pela palavra não fica para trás não. Quem vai pela palavra vai direto, vai direto, vai direto à fonte. Vai lá e toma posse daquilo que é seu através da palavra de Deus. Eu não preciso expressar uma palavra de poder na tua vida, porque o poder está na palavra. Não é eu que determino, o poder está aqui. E quem identifica já está alcançando a graça de Deus. Quem identifica já está recebendo o milagre de Deus. Guia-me pelas veredas da justiça. Os caminhos da justiça é uma conduta reta segundo a instrução divina. Provérbios 4, versículo 11 ao 12 diz assim: no caminho da sabedoria te ensinei, por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. O que a palavra está dizendo para a gente? Nós aprendemos a palavra para a gente não tropeçar, para a gente não cair. Eu te ensinei, te dei veredas de retidão, eu fiz você andar por elas, para que o teu caminho não fique embaraçado. Nada embaraça o teu caminho se você anda pelo caminho da palavra de Deus. E ele diz mais: não se embaraçarão os teus passos. Se correr não vai tropeçar. Tem gente que tropeça até parado, é ou não é? Tem gente com uma vida até atrapalhada. Uma vida tão atrapalhada, mas tão atrapalhada, que parado ele tropica. Mas aquele que é conduzido pela palavra de Deus, ele não somente anda com segurança, mas ele pode correr. É isso que a palavra está dizendo. Pode até correr, pode correr, pode correr. Vai em direção ao alvo, porque a palavra de Deus garante que os teus passos estão seguros. A tua caminhada está segura, a tua corrida está segura. Ele nos dá a palavra dele sobre nós, para que nós tenhamos segurança todos os dias da nossa vida, todos os passos que nós andarmos. Fique em pé em nome de Jesus Cristo. Tudo isso ele faz. Por que, pastor? Por que Deus faz isso?
porque eu sou bom, porque eu mereço. Não. Tudo que Deus faz por nós não é porque a gente merece. Não é porque a gente merece. Ele faz tudo isso em consideração do nome dele. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu. É por amor do meu nome? É por amor do meu nome? É por causa do Júlio, é? É por causa do Pedro, do João, da Maria, do Tiago, do Antônio? É por amor de quem? Por amor do nome dele, para que o nome dele não seja esquecido da nossa vida, e para que o nome dele seja glorificado. Tudo que ele faz por mim e por você é para que nós lembremos-nos da grandeza, da glória do nome deste Deus. Será que alguém aqui nesta noite veio até aqui esta igreja para reconhecer que tudo é pelo poder e pela glória deste nome? Será que há alguém aqui nesta noite que vai levantar as suas mãos juntamente com a minha para dizer: Senhor, eu reconheço que tudo é pelo teu nome. Eu reconheço, Senhor, que tudo é para a sua glória. Senhor, eu reconheço a minha indignidade. Senhor, eu reconheço o meu imerecimento diante da bondade e da graça do Senhor, mas eu sei que o Senhor está sobre mim. Alguém pode fazer essa oração comigo? Alguém pode? Levante sua mão juntamente com a minha. Tudo vem dele para nós. Tudo vem dele, tudo vem dele, tudo vem dele, tudo vem dele. Tudo vem dele, tudo vem dele. E é para a glória do nome dele. Ele pega você pelas mãos. Enquanto você levanta a mão para adorar o nome deste Deus, Ele está segurando nas tuas mãos e dizendo: a partir de hoje você é minha ovelha. A partir de hoje eu estou te conduzindo. A partir de hoje eu estou entregando a minha palavra para conduzir a sua vida. A partir de hoje você não tropica mais. A partir de hoje você vai encontrar o lugar de repouso, o lugar de refrigério. Ele refrigera a sua alma, recebe o descanso pela palavra de Deus, recebe o renovo de Deus, recebe o renovo de Deus, recebe o renovo de Deus. Ele renova a sua vida aqui hoje, por amor do seu nome.